Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio e mais uma vez trazendo o pão nosso de cada dia, nosso momento de reflexão, nosso momento de falar com Deus. Palavra do Senhor, oração e com isso abençoar o nosso dia, a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Nossa leitura aconteceu hoje no Salmo 52, 53 e 54. E ontem, nos 3 salmos que nós lemos, havia uma linha, que ligava esses salmos falando de redenção. Hoje, infelizmente, a linha que liga esses salmos aqui é falando da insensatez dos ímpios, daqueles que se opõem a Deus, se opõem aos justos, e criam com isso uma atmosfera adversa aos homens de boa vontade, aos homens honestos, aos homens e mulheres que servem ao Senhor. Porém, esse ambiente adverso que Davi aqui descreve para a gente, ele tem uma atitude que é o tema que nós vamos meditar no dia de hoje. E o tema, queridos, é esse daqui, louvando a Deus em todo tempo e circunstância. Como fazer isso? Vamos meditar um pouquinho, como fazer, por que fazer, podemos fazer isso? Temos como louvar o Senhor em todo tempo e circunstância? Venha comigo, nós vamos conversar sobre. O texto que eu separei está aqui, Salmo 54, versos 6 e 7. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Então, como eu disse, esses salmos nos mostram o comportamento dos insensatos e dos ímpios. Homens, mulheres, uma sociedade em geral, que na sua grande maioria não tem, como Davi diz ali, temor a Deus. E por não terem temor ao Senhor, é que diversas atitudes acabam acontecendo. E essas atitudes vão afetar a Deus, porque eles rejeitam a Deus. Afetar a Deus, assim que eu digo, afetar o comportamento deles em relação a Deus. Deus não pode ser afetado por nada, essa é a verdade. Mas eles afrontam a Deus. Eles também, queridos, oprimem os justos, aqueles que procuram servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor. Eles exploram os aflitos e necessitados. Então é um quadro completamente adverso, provocado por homens e mulheres ímpios, insensatos, que rejeitam ao Senhor, não temem ao Senhor. E nesse contexto aí, como eu disse também na introdução, nós temos o comportamento de Davi. Como Davi se comportava naquele ambiente adverso. Ele louvava e adorava a Deus. Por que ele adorava a Deus? Porque Davi, então, ele fala, eu te oferecerei um sacrifício voluntário. No Salmo ele nos conta o porquê. Ele fala da bondade de Deus. Deus foi bom para com ele o tempo todo, apesar das circunstâncias. Ele fala dos livramentos recebidos. Deus o livrou das suas adversidades, das suas lutas pelo caminho. E ele também, ele fala da vitória sobre os seus inimigos. Por tudo isso, ele sacrificava o Senhor, ele adorava o Senhor, e estava bem com o seu Deus. Davi louvava o Senhor em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Tanto que num dos salmos ele abre dizendo o seguinte, bendirei ao Senhor em todo o tempo e lugar. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. E nós sabemos, que o mundo jaz no maligno. E essa realidade é a conhecida da maioria dos cristãos. E se você está aqui acompanhando conosco e não sabe disso, saiba que este mundo jaz no maligno. E não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo João que escreve na sua primeira carta, lá no capítulo 5. E nessa mesma carta, o apóstolo João ainda diz mais, ele fala o seguinte,
Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então existe um espírito aqui, desde que os demônios foram lançados na terra, desde que então se existe a expectativa dessa vinda do anticristo, um espírito maligno já opera aqui nesse mundo. Nós estamos, portanto, no meio de um sistema adverso aos servos de Deus, adverso em todos os sentidos. Porém, apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo escreve: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas, como dar graças, em todas as circunstâncias, se nós enfrentamos, queridos, afrontas contra a nossa fé, contra Deus o tempo todo? Como dar graças, no meio das perseguições? Como dar graças diante das injustiças? Como dar graças se enfermidades nos assolam eventualmente, e nos últimos tempos estamos vendo aí uma situação crítica, Ainda estamos no meio dos efeitos de uma pandemia e temos visto tantas pessoas ficarem doentes, temos visto pessoas partirem. Como dar graças diante de tudo isso? E outras coisas que acontecem conosco aqui. Podemos dar graças mesmo diante desse quadro? Como Davi nos ensinou, podemos sim. Por quê? Primeiro, queridos, porque o nosso Deus é bom o tempo todo. Tem até um filme que eles brincam com isso, Deus é bom o tempo todo, O tempo todo Deus é bom. E isso é uma verdade que nós não podemos esquecer em momento algum. Esse contexto que nós vivemos aqui prevalece nele a bondade de Deus. E esse Deus, queridos, que é bondoso o tempo todo, é poderoso para nos livrar, para nos guardar de todos os males. E às vezes isso não acontece, e muitos cristãos ficam assim, frustrados, confusos com o que está havendo. Eu vi uma pregação esses dias que eu achei muito interessante, e trouxe para dentro do contexto dessa reflexão aqui. Às vezes, quando Deus não nos livra, não é porque Ele deixou de ser bom, não é porque Ele deixou de ter controle, não. É que nós, na nossa angústia, na nossa dor, não conseguimos perceber. Mas é porque o Senhor tem um plano maior, tem um propósito maior, tem um intuito que vai além daquilo que nós estamos enxergando, a circunstância imediata. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus não se altera diante de fatos deste mundo. Nós não podemos nunca nos esquecer deste detalhe. Finalmente, Deus garante a vitória sobre os nossos inimigos. Mas como? Você acabou de falar de perseguição, você acabou de falar de afronta. Entenda, queridos, que nenhum inimigo nosso, seja humano, seja o diabo, vai nos derrotar a ponto de tirar de nós aquilo que Deus prometeu aos que o amam. O reino que Deus nos prometeu, aquilo que está reservado para nós na eternidade, nós permanecendo na presença de Deus, ninguém tira isso. Podem até matar o nosso corpo aqui nesse mundo, como Jesus fala nos evangelhos, mas não podem matar o nosso espírito. É simples assim. Deus nos deu uma coisa que é inatingível a homens e até mesmo ao diabo. Por isso que nós temos vitória sobre nossos inimigos. Por isso que nesse mundo, ainda que a gente caia, nós podemos cair de pé e com um sorriso nos lábios, porque no instante seguinte da nossa queda, o Senhor está nos recebendo. Esse é o fato. Um dia partiremos com Ele e receberemos aquilo que Ele nos prometeu. Se não partirmos, Ele pode voltar antes. No dia que Ele voltar, nós receberemos o que Ele nos prometeu. O diabo não pode mudar isso. Homem nenhum pode mudar isso. Somente nós podemos mudar se não permanecermos na presença do Pai. Sobre os nossos inimigos, quero falar mais duas coisinhas. Primeira, Satanás já está derrotado. Ele sabe disso. E assim como ele arrastou 1/3 das estrelas dos céus, ele quer arrastar o que ele puder da humanidade após ele. O que está traçado para a eternidade não pode ser mudado. Assim como não pode ser mudado o que está traçado para nós na eternidade.
Em relação aos homens, né, desse mundo, os inimigos desse mundo, eles merecem, eles carecem, melhor dizendo, de um olhar de misericórdia da nossa parte. Por duas razões. Primeiro, não tem diferença nenhuma entre nós e eles. A única diferença é que nós já fomos iluminados pelo Evangelho do Senhor Jesus, e se eles não forem iluminados com esse Evangelho, eles serão condenados eternamente junto com aquele Espírito que eles seguem. Então eles precisam da misericórdia de Deus. Eles precisam de uma palavra de salvação. E de onde vem essa palavra? Da igreja, de nós como servos de Deus. Aquele que eles afrontam é quem detém uma palavra que pode mudar o rumo da história deles, que eles acham que estão certos, mas não estão. Portanto, queridos, não existe circunstância que justifique não louvarmos a Deus em todo tempo e em todo lugar, como Davi fazia e nos ensina nestes salmos de hoje. Essa é a nossa reflexão para esse dia, e que ela nos ajude a continuar na nossa caminhada com o nosso Pai eterno, nosso Pai amado, nosso Pai celestial. Momento da nossa oração. Vamos falar com o nosso Deus. Eu não sei que circunstância você está vivendo hoje, mas se houver alguma coisa afligindo o seu coração, lembre dessas coisas. Deus é bom o tempo todo, né? Ele está sempre com suas mãos estendidas sobre nós. Nada muda isso, queridos. Nada muda isso. Vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, nesta manhã, mais uma vez. Nós agradecemos a Ti, te damos graças, Senhor, como Davi deu graças naquele dia. Te damos graças pela vida, proteção, pela provisão, pela Tua bondade, ó Deus. Te damos graças, Pai, porque o Senhor tem nos livrado, Pai. Apesar de às vezes parecer que somos atingidos, a verdade é que o Senhor já nos livrou da morte, nos livrou do pecado, e o Senhor tem algo para nós que nenhuma circunstância desse mundo vai mudar, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a vitória, Deus, em todo o tempo, e a vitória final é nossa também, meu Pai eterno. Que essas palavras nos consolem, que essas palavras, Deus, nos fortaleçam para continuar te servindo, sendo instrumentos nas Tuas mãos, Pai, sendo, Deus, portadores de palavras de salvação, mesmo para aqueles, Deus, que estão contra nós, que nos afrontam, Deus, no dia a dia, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia deles, Deus, e também nos dá um coração misericordioso, um olhar, Deus, de misericórdia sobre essas vidas, Pai. Entendendo, Senhor, que eles carecem da Tua bondade, do Teu amor, tanto quanto nós carecíamos um dia, e o Senhor nos resgatou, meu Deus. Oh Pai, nos ajuda. Obrigado, Senhor, por esse dia, pela Tua graça maravilhosa em nós. Eu peço que essa graça, Deus, visite aqueles que estão passando por tribulações, aqueles que estão passando por dificuldades, e que eles vejam, Senhor, que eles vejam, Pai, abre os olhos, que eles vejam o quanto o Senhor está com eles, o quanto o Senhor está os guardando, meu Deus, nesse instante, apesar de não parecer. Envia a Tua provisão, Senhor, envia a cura, Pai, para esta casa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, porque sabemos que um dia nós estaremos diante de Ti, e toda essa imperfeição, toda essa situação que vivemos aqui será coisa do passado. E o reino eterno é o reino perfeito, onde toda lágrima será enxugada, Deus. Todos os corações serão consolados, meu Pai, pelo Cordeiro do Senhor que veio aqui para nos redimir. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Terminamos mais um dia, mais uma reflexão. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos dado vitória após vitória. E a ideia é continuar até o dia 31 de dezembro de 2021, nesse propósito de meditação da palavra, oração, todos os dias. Perfeito? Muito bem, continuando a nossa jornada para amanhã, tem aqui, ó, Salmo 55, 56 e 57.
com um tema mais ameno, né, para a gente conversar, né, nesses dias aqui, tá bom? Veja meus recadinhos aí no final, colabore conosco, como? Compartilhando, ativando as notificações, comentando. Nossa, eu gosto muito quando vocês comentam ali, deixam as suas observações. E, queridos, se tiver alguma coisa também que você acha que está indevida, não é bem assim, comenta lá, fica à vontade. Esse espaço não é fechado, nós podemos conversar. Alguns têm falado comigo, né? Mas falam às vezes no WhatsApp e assim por diante. E nos ajudam muito, né? Com algumas observações que fazem, tá bom? Olha os meus recados aí, não esquece. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.